Que bom ter você aqui neste momento. Onde quer que você esteja, qualquer que seja a hora, saiba que este tempo de oração foi preparado especialmente para você e para todos os que amam. O céu está atento. Os arcanjos do Senhor estão prontos para interceder. E cada palavra que for pronunciada agora chegará até o trono de Deus carregada pela fé de cada coração que se une nesta corrente. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Se ainda não é inscrito também, considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Há pessoas ouvindo esta oração que estão carregando um peso que ninguém ao redor consegue enxergar. Há sorrisos que escondem lágrimas, há forças que estão quase no fim. Há corpos que estão travando batalhas silenciosas que consomem por dentro. Para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas situações, erguemos agora nossa voz com confiança e com esperança. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, príncipes do céu, guerreiro, médico e mensageiro do Deus vivo, olhai agora para cada pessoa que se une a esta oração. Que a presença dos 3 arcanjos desça como manto de proteção sobre cada lar representado aqui. Que nenhum coração que clama com fé fique desamparado. Que nenhuma necessidade apresentada com sinceridade passe despercebida diante do trono celeste. São Rafael Arcanjo, é para ti que dirigimos agora o primeiro clamor desta oração. Médico enviado por Deus, portador da cura que vem do alto, te invocamos com toda a confiança de quem sabe que diante de ti nenhuma enfermidade é grande demais. Há corpos doentes nesta corrente de oração. Há diagnósticos que trouxeram medo. Há tratamentos que estão sendo enfrentados com dificuldade. Há pessoas que aguardam resultados de exames com o coração apertado de ansiedade. Para cada uma dessas situações, São Rafael, te pedimos que intercedas agora. Toca com tuas mãos luminosas cada área do corpo que está adoecida. Que tua presença restauradora alcance o que os remédios ainda não alcançaram. Que chegue onde os médicos ainda não chegaram. Que atue nas camadas mais profundas, onde a doença tenta se esconder. Que cada célula enferma receba tua luz. Que cada órgão fragilizado seja fortalecido. Que cada sistema desequilibrado seja restaurado ao estado de saúde que Deus planejou desde a criação. Intercede de forma especial por aqueles que enfrentam doenças graves. Há nesta corrente pessoas que receberam diagnósticos que abalaram o chão sob seus pés. Pessoas que ouviram palavras dos médicos que mudaram completamente a rotina da sua vida e da sua família. Para essas pessoas, São Rafael, pedimos um milagre que a medicina não consegue explicar. Que o corpo responda ao tratamento além de qualquer expectativa. Que os exames mostrem resultados que surpreendam a todos. Que a cura se manifeste de forma concreta, visível e inegável. Guarda também aqueles que ainda estão saudáveis. A saúde é um dom precioso que muitas vezes só é valorizado quando começa a faltar. Coloca, São Rafael, uma proteção sobre os corpos saudáveis desta família. Fortalece as defesas, renova as energias, afasta doenças antes mesmo que se aproximem. Que esta família seja guardada de enfermidades inesperadas, de acidentes que causam dano físico, de qualquer mal que tente roubar a saúde que Deus concedeu. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão pela saúde. Há raízes espirituais por trás de certas enfermidades que persistem sem explicação. Há opressões que se manifestam no corpo físico, fraquezas que não têm causa médica definida, condições que não cedem a nenhum tratamento. Repreende toda influência espiritual que esteja atacando a saúde desta família. Que tua espada corte toda raiz oculta de doença. Que tua autoridade afaste todo espírito que usa o corpo como campo de batalha. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa doente desta corrente que a cura é possível. Que a esperança não se apague enquanto o tratamento continua. Que a fé seja mais forte do que o diagnóstico. Que cada membro desta família que enfrenta uma batalha de saúde saiba que não está sozinho, que o céu está envolvido nessa luta, que os arcanjos estão intercedendo a cada momento. Que a saúde seja restaurada, que os corpos sejam renovados, que os tratamentos avancem
e que cada pessoa desta corrente possa em breve levantar a voz para dar testemunho da cura que recebeu pela poderosa intercessão dos santos arcanjos do Senhor. Escreva com fé nos comentários: São Rafael intercede pela minha saúde. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, comandante dos exércitos do céu, voltamos agora nosso clamor para ti, com uma necessidade que toca o cotidiano de cada pessoa que ouve esta oração. Os caminhos percorridos todos os dias, o trabalho que precisa ser mantido, a rotina que exige esforço, atenção e proteção constante. Há pessoas nesta corrente que saem cedo de casa e retornam tarde, que percorrem estradas, que pegam transportes, que enfrentam ambientes de trabalho cheios de tensão, que carregam responsabilidades pesadas sobre os ombros do amanhecer ao anoitecer. Para todas essas pessoas, para cada deslocamento, para cada jornada de trabalho, pedimos tua proteção firme e constante. Coloca, São Miguel, teus anjos nos caminhos que esta família percorre, que estejam presentes nas estradas, nos transportes públicos, nos veículos particulares, nas motos, em cada meio de locomoção utilizado. Que os acidentes sejam impedidos antes mesmo de se formar. Que os imprevistos perigosos sejam desviados pela mão dos teus anjos antes que alcancem esta família. Que cada saída de casa seja protegida e cada retorno seja seguro, para que esta família se reencontre ao final de cada dia com todos os seus membros sãos e salvos. Que a atenção seja preservada mesmo no cansaço. Que nenhum descuido se transforme em tragédia. Protege também os ambientes de trabalho contra tensões que desgastam e destroem. Há locais de trabalho que são verdadeiros campos de batalha emocional, onde a competição é desleal, onde a pressão é desproporcional, onde há colegas que agem com má intenção, onde chefias exercem autoridade de forma abusiva. Que tua espada, São Miguel, corte toda a atmosfera de rivalidade, de perseguição e de injustiça. Que esta família seja preservada de armadilhas profissionais, de intrigas que prejudicam a reputação, de situações que ameaçam o emprego sem motivo justo. São Rafael Arcanjo, intercede pelo corpo e pela mente de quem enfrenta rotinas exaustivas. Há um cansaço acumulado em muitas pessoas desta corrente que vai muito além do cansaço físico. É um esgotamento que se instala na alma, que retira a motivação, que faz com que acordar para mais um dia de trabalho se torne um peso difícil de carregar. Toca esses corações com tua presença restauradora. Renova as energias que a rotina foi consumindo. Reacende o ânimo que o cansaço foi apagando. Que cada pessoa desta família encontre forças renovadas para enfrentar cada novo dia com disposição e esperança. Cuida também da saúde de quem trabalha muito e descansa pouco. Há pessoas que sacrificam o sono, a alimentação e o cuidado com o próprio corpo em nome das responsabilidades profissionais. Que tua intercessão, São Rafael, inspire cada um a cuidar do corpo que Deus confiou. Que haja sabedoria para reconhecer os limites. Que haja equilíbrio entre o esforço e o descanso. Que a saúde seja preservada para que o trabalho possa continuar sendo fonte de sustento e não de adoecimento. São Gabriel Arcanjo, ilumina os caminhos profissionais desta família. Há pessoas que estão em dúvida sobre o rumo que devem tomar, que sentem que o trabalho atual não é mais o lugar certo, que percebem que precisam de uma mudança, mas não sabem para qual direção caminhar. Inspira essas pessoas com clareza, que as decisões profissionais sejam tomadas com discernimento e não com desespero. Que as mudanças necessárias aconteçam no tempo certo e pelas portas certas. Que nenhuma decisão precipitada traga arrependimento e que nenhuma oportunidade verdadeira seja perdida por falta de coragem. Anuncia também sobre o trabalho desta família um tempo de reconhecimento. Há pessoas que se dedicam com honestidade e competência e que ainda não foram devidamente valorizadas. Há esforços que ainda não receberam o retorno merecido, há talentos que ainda não foram reconhecidos, há trabalho fiel que ainda aguarda recompensa justa. Anuncia, São Gabriel, que esse reconhecimento está chegando, que o esforço não foi invisível aos olhos de Deus, que a fidelidade no trabalho produzirá frutos no tempo certo,
Que cada membro desta família seja protegido em cada caminho que percorrer. Que o trabalho seja fonte de dignidade e sustento. Que a rotina diária seja atravessada com proteção, saúde e propósito. Que os arcanjos caminhem ao lado desta família em cada jornada, em cada deslocamento, em cada dia que começa e que termina sob a guarda fiel do céu. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege meus caminhos e meu trabalho. São Rafael Arcanjo, voltamos agora nosso clamor para ti com uma dor que muitos carregam há anos sem conseguir nomear com clareza. Não é uma dor do corpo, não aparece em exame nenhum, não tem remédio prescrito por médico algum. É a dor que mora nas memórias, que se esconde nas lembranças de momentos que feriram fundo e que nunca foram completamente curados. É o peso de um passado que insiste em estar presente, de mágoas antigas que continuam ditando reações, de feridas que cicatrizaram por fora, mas que por dentro ainda sangram toda vez que algo as toca. Para essa dor específica, para esse sofrimento tão real quanto invisível, clamamos agora com toda a fé que temos. Há pessoas nesta corrente que cresceram em ambientes que deveriam ser seguros, mas que foram fontes de sofrimento profundo. Há filhos que não receberam o amor que precisavam, que foram criados em meio a conflitos, a ausências, a palavras que jamais deveriam ter sido ditas por quem deveria proteger. Há adultos que carregam até hoje as marcas de uma infância que deixou lacunas enormes no coração. Alcança essas pessoas, São Rafael, que tua presença chegue até as camadas mais antigas da dor, que a cura aconteça nas raízes e não apenas na superfície. Cura as memórias que ainda causam sofrimento. As cenas guardadas na mente que voltam nos momentos mais inesperados e provocam a mesma dor de quando aconteceram. Há palavras que foram ouvidas décadas atrás e que ainda ecoam com uma força que paralisa. Há situações vividas que moldaram de forma errada a maneira como essas pessoas se enxergam, como enxergam o mundo, como se relacionam com os outros e com Deus. Que tua luz, São Rafael, penetre nessas memórias e as transforme, não para apagar o que aconteceu, mas para retirar o veneno que ainda habita essas lembranças. Intercede especialmente por aqueles que carregam mágoas de pessoas que amavam. As feridas mais profundas são sempre causadas por quem tinha acesso ao nosso coração. Uma traição de quem se confiava, um abandono de quem deveria ficar, uma rejeição de quem deveria acolher. Essas feridas específicas têm uma profundidade diferente das outras, porque atingem não apenas o que aconteceu, mas a crença no amor, na lealdade e na possibilidade de confiar novamente. Restaura essa crença, São Rafael, que o coração ferido não se feche para sempre, que a capacidade de amar e de confiar seja preservada, mesmo depois de ter sido tão duramente testada. Liberta também aqueles que estão presos ao ressentimento sem conseguir sair. Há pessoas que sabem que precisam perdoar, mas que não conseguem, que tentaram perdoar, mas sentiram que o perdão não foi real, que as palavras foram ditas, mas a dor continuou igual, que carregam uma culpa por não conseguir perdoar alguém que as machucou profundamente. Que tua graça, São Rafael, faça o que a força humana não consegue fazer sozinha. Que o perdão seja concedido não como um favor à pessoa que errou, mas como uma libertação para quem foi ferido. Que as correntes do ressentimento sejam quebradas e que a leveza que vem do perdão verdadeiro seja experimentada de forma real. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha contra tudo que mantém esta família presa ao passado. Há influências espirituais que se alimentam das feridas antigas, que reabrem cicatrizes nos momentos de vulnerabilidade, que usam as memórias dolorosas como porta de entrada para semear desânimo, desconfiança e desesperança. Repreende toda a força que usa o passado como arma contra esta família. Que tua espada corte toda a corrente que amarra o presente ao sofrimento de ontem. Que esta família seja livre para viver o hoje sem o peso do que ficou para trás. Protege também os que estão no processo de cura para que não sejam interrompidos. Há pessoas que já começaram a se libertar de feridas antigas, mas que encontram resistência nesse caminho, que enfrentam recaídas emocionais,
que sentem que avançaram e depois retrocedem. Que tua presença, São Miguel, guarde esse processo de cura. Que nada e ninguém consiga interrompê-lo. Que cada passo dado em direção à libertação seja firmado e que o retrocesso não tenha mais espaço. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração ferido desta corrente que o passado não precisa determinar o futuro, que as marcas deixadas por quem errou não definem quem essas pessoas são, nem o que podem se tornar, que a história de sofrimento pode ser transformada em história de superação, que o que tentou destruir pode se tornar testemunho de restauração. Inspira cada pessoa a dar o próximo passo em direção à cura, a buscar o perdão, a se abrir para o amor de Deus que alcança exatamente onde mais dói. Que as feridas do passado percam seu poder sobre esta família. Que as mágoas antigas sejam curadas pela intercessão poderosa dos arcanjos. Que a libertação seja completa e que cada coração que chegou aqui partido parta desta oração um pouco mais livre, um pouco mais leve e muito mais esperançoso. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura as feridas do meu passado. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos do Deus vivo, chegamos agora diante de vós com um clamor que carrega o peso de algo que parece não ter mais solução. Há uma situação específica no coração de quem ouve esta oração, uma causa que foi levada a Deus tantas vezes que as palavras já não saem com a mesma facilidade de antes, uma necessidade que foi apresentada com lágrimas, com promessas, com jejuns, com orações repetidas noite após noite e que ainda aguarda a resposta. É exatamente por essa causa que paramos agora. É exatamente por esse peso que clamamos com toda a fé que ainda resta. Não importa qual seja a situação. Não importa há quanto tempo ela persiste. Não importa quantas vezes a esperança já esteve prestes a se apagar. O que importa agora é que este clamor está sendo ouvido. O que importa é que os arcanjos do Senhor estão sendo invocados em favor desta causa. E o que importa é que Deus, que criou o universo do nada, que abriu o mar, que ressuscitou mortos, não encontra nenhuma situação grande demais para a sua mão. São Miguel Arcanjo, entra como guerreiro nesta batalha, pela graça urgente que esta família necessita. Há obstáculos que não são humanos bloqueando o caminho desta resposta. Há resistências espirituais que trabalham ativamente para que este milagre não se manifeste, que fecham portas no momento em que estão prestes a se abrir, que desviam caminhos quando a solução estava a um passo de distância. Levanta tua espada agora, São Miguel. Que cada barreira espiritual seja derrubada, que cada porta fechada por forças contrárias seja arrombada pela tua autoridade. Que o caminho para a manifestação desta graça seja aberto de forma definitiva e irreversível. Luta por essa causa com toda a força que Deus te conferiu. Se há pessoas envolvidas nesta situação que precisam mudar de posição, toca seus corações. Se há processos que estão parados esperando um movimento, que esse movimento aconteça agora. Se há decisões que dependem de outras pessoas, que essas pessoas sejam conduzidas pelo céu a decidir com justiça e com acerto. Que nada que dependa de intervenção divina fique sem resposta. Que esta família veja com seus próprios olhos que o impossível pode se tornar realidade quando São Miguel entra em campo. São Rafael Arcanjo, cuida do coração desta família enquanto a resposta não chega. Há um desgaste específico em quem espera por muito tempo. Um cansaço de fé que não é fraqueza, mas é humano. Uma exaustão de quem continuou orando mesmo sem ver resultado. De quem continuou confiando mesmo sem receber confirmação. De quem continuou de joelhos mesmo quando o silêncio parecia ser a única resposta. Sustenta esses corações, São Rafael. Que a espera não se transforme em desistência. Que o cansaço não apague a chama que ainda arde dentro de cada um. Renova a esperança que foi sendo consumida pela demora. Há momentos em que a pessoa já não consegue nem formular o pedido com clareza, em que as palavras se esgotam e resta apenas o gemido interior. Recebe esse gemido, São Rafael, e leva até o trono de Deus. Que a intercessão dos arcanjos
complete o que a fraqueza humana não consegue mais sustentar sozinha. Que a fé seja preservada, mesmo quando os sentimentos dizem o contrário. Cura também as feridas que a demora, pelo milagre, abriu. Há questionamentos que surgiram no meio da espera. Dúvidas sobre o amor de Deus, sobre a eficácia da oração, sobre se vale a pena continuar acreditando. Que tua presença restauradora alcance esses questionamentos com ternura e não com julgamento. Que cada dúvida seja respondida, não necessariamente com palavras, mas com a paz que só o céu pode dar. Que a confiança seja reconstruída tijolo por tijolo, até que esteja mais sólida do que antes. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que transformam histórias, fala agora ao coração de cada pessoa que carrega esta causa urgente. Anuncia que Deus não esqueceu. Anuncia que o que foi pedido com fé foi registrado no céu. Anuncia que há um tempo para cada coisa e que o tempo desta resposta está mais próximo do que parece. Que a certeza dessas palavras chegue não apenas à mente, mas ao lugar mais fundo do coração, onde a esperança ainda resiste mesmo depois de tudo. Inspira também caminhos novos que ainda não foram considerados. As soluções que esta família ainda não enxergou, porque o olhar estava focado apenas em uma direção. Abre a visão para outras possibilidades, conecta as pessoas certas, revela os próximos passos com clareza, que o milagre venha pela via que Deus escolheu, que pode ser completamente diferente da que foi imaginada, mas que será exatamente a certa. Que esta causa urgente encontre resposta, que o milagre aguardado se manifeste, que esta família possa em breve transformar este pedido em testemunho e esta angústia em gratidão. Escreva com fé nos comentários: São Miguel intercede pela minha causa urgente. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível das milícias celestes, voltamos agora a nossa oração para um lugar que deveria ser sempre sinônimo de paz, mas que em muitos casos carrega tensões, tristezas e histórias que precisam ser renovadas. O lar. As quatro paredes dentro das quais esta família vive, descansa, chora, recomeça e constrói sua história dia após dia. Este espaço que Deus destinou para ser refúgio contra o mundo, lugar de acolhimento, ambiente de amor e de segurança. Pedimos agora que tua presença poderosa entre neste lar e transforme sua atmosfera de forma completa e definitiva. Há casas que guardam histórias pesadas, paredes que testemunharam discussões violentas, choros profundos, decisões erradas que trouxeram consequências longas e dolorosas. Há lares que acumularam ao longo dos anos uma atmosfera de tensão que todos que moram ali sentem, mas ninguém consegue explicar de onde vem. Se este lar carrega algum peso de histórias passadas, qualquer resquício de sofrimento que ficou impregnado neste ambiente, ordena agora, São Miguel, que seja completamente dissipado. Que a misericórdia de Deus alcance cada canto desta casa e que o passado não tenha mais poder sobre o presente deste lar. Coloca a tua espada flamejante na entrada desta casa. Que ela seja o limite intransponível para tudo que não pertence à paz. Que espíritos de perturbação, de discórdia, de agitação e de medo encontrem pela frente a tua autoridade e não consigam avançar. Que cada tentativa de invasão espiritual neste lar seja imediatamente frustrada pela presença dos teus anjos posicionados como sentinelas em cada entrada, em cada janela, em cada espaço desta casa. Que este lar seja reconhecido no mundo espiritual como território vedado ao mal, protegido e consagrado pela intercessão de São Miguel. Afasta de forma especial toda inveja e todo olhar mal intencionado, que possa ter sido lançado contra esta casa e contra esta família. Há pessoas que observam com amargura as bênçãos dos outros, que pronunciam palavras carregadas de mal-querer, que desejam no íntimo que as coisas não deem certo para quem está ao redor. Que todo esse veneno seja neutralizado pela tua espada, São Miguel. Que toda palavra lançada com intenção de prejudicar caia por terra sem produzir efeito. Que toda obra contrária ao bem deste lar seja completamente desfeita e que seus efeitos sejam revertidos em bênção. São Rafael Arcanjo,
Percorre agora cada espaço desta casa com tua presença restauradora. Entra pela sala onde a família se encontra ao final de cada dia, e que ali o cansaço seja trocado por leveza, a tensão por tranquilidade, a distância por proximidade. Passa pelos quartos onde cada membro desta família busca descanso e que ali o sono seja profundo, o corpo seja renovado e a mente encontre o repouso que tanto precisa. Visita a cozinha onde o sustento é preparado e que ali haja sempre gratidão e abundância. Toca cada cômodo, cada espaço, cada cantinho desta casa com tua luz, e que onde havia escuridão, haja agora claridade e paz. Cura os relacionamentos que convivem dentro deste lar. Há uma dinâmica específica entre as pessoas que habitam a mesma casa, que pode ser fonte de grande alegria ou de grande sofrimento, dependendo do estado em que se encontra. Onde há rispidez, que nasça gentileza. Onde há impaciência, que floresça tolerância. Onde há indiferença, que ressurja o cuidado. Que as pessoas desta casa se enxerguem novamente com os olhos do amor e não apenas com os olhos do cansaço e da rotina que embaçam a percepção do valor de quem está ao lado. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre este lar uma temporada completamente nova. Que as bênçãos que ainda não chegaram encontrem agora o caminho aberto. Que as alegrias que foram adiadas comecem a se manifestar, que as boas notícias passem a ter endereço certo nesta casa. Inspira dentro deste lar um espírito de gratidão que transforma a percepção de cada morador sobre o que já foi recebido. Que os olhos sejam abertos para as bênçãos que já existem e que muitas vezes passam despercebidas no meio das dificuldades. Que este lar seja um ambiente onde a presença de Deus é sentida de forma tangível. Que quem entre aqui sinta uma paz diferente, uma acolhida genuína, uma atmosfera que conforta e que renova. Que as visitas que chegam cansadas partam renovadas. Que os moradores que saem pela manhã carregando o peso do mundo retornem ao final do dia para um espaço que restaura e que ampara. Que este lar seja guardado de dia e de noite. Que a proteção dos arcanjos seja a muralha invisível que nenhum mal consegue atravessar. Que a paz seja o clima permanente desta casa e que a união seja o fruto visível da presença celeste que habita este lar. Escreva com fé nos comentários: São Miguel consagra e protege o meu lar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel que traz do céu as palavras que transformam realidades. Voltamos agora nosso clamor para ti com uma necessidade que tira o sono de muitas famílias, que gera angústia no coração de quem trabalha duro e, mesmo assim, sente que o esforço não está sendo suficiente. As finanças, a provisão, o sustento diário que precisa ser garantido com honestidade e com dignidade. Há pessoas ouvindo esta oração que estão com o coração apertado por causa de dívidas que cresceram além do que podiam controlar. Há famílias que chegam ao final do mês com mais contas do que dinheiro, que fazem escolhas dolorosas sobre o que pagar e o que adiar, que vivem com um medo constante de que alguma coisa essencial comece a faltar. Para cada uma dessas situações, São Gabriel, apresentamos agora diante de ti, com fé e com expectativa. Tu que foste enviado por Deus para anunciar o que parecia impossível, anuncia agora sobre a vida financeira desta família que a provisão divina não tem as mesmas limitações que a provisão humana. Que o Deus que alimentou multidões no deserto, que multiplicou o óleo da viúva, que abriu o mar para abrir caminho, pode abrir portas de provisão onde os olhos humanos só enxergam paredes. Que esta família comece a ver sua situação financeira, não apenas com os olhos da realidade presente, mas com os olhos da fé que enxerga o que ainda está por vir. Intercede especialmente por aqueles que estão desempregados e que lutam diariamente contra o desânimo de enviar currículos sem resposta, de bater em portas que não se abrem, de ver os dias passando enquanto as contas se acumulam. Há uma pressão silenciosa e devastadora no desemprego que vai muito além da questão financeira. Ela atinge a autoestima, questiona o valor da pessoa, instala uma dúvida cruel sobre a capacidade e sobre o futuro. Para cada pessoa nessa situação, São Gabriel ilumina o próximo passo.
Que a oportunidade certa apareça no momento certo. Que as portas certas se abram e que esta pessoa esteja preparada e disponível para cruzá-las. Abre também novos caminhos de renda para os que trabalham, mas não conseguem chegar onde precisam. Há talentos adormecidos dentro de pessoas desta corrente que ainda não foram transformados em fonte de sustento. Há habilidades que foram desenvolvidas ao longo da vida e que ainda não encontraram o espaço certo para se manifestar de forma produtiva. Inspira essas pessoas, São Gabriel. Revela para cada uma o que já existe dentro delas e que pode se tornar uma nova fonte de provisão. Que ideias criativas surjam, que iniciativas honestas prosperem, que o esforço encontre recompensa justa. São Miguel Arcanjo, protege as finanças desta família contra ataques espirituais que se manifestam em forma de perdas inexplicáveis, de prejuízos que aparecem sem razão aparente, de oportunidades que somem no último momento, de esforços que produzem muito menos do que deveriam. Há espíritos que trabalham contra a prosperidade desta família, que fecham portas, que desviam bênçãos, que roubam o fruto do trabalho honesto. Repreende toda essa influência com tua autoridade, que tua espada corte toda a corrente espiritual que mantém esta família presa à escassez. Que o trabalho honesto seja protegido e que seu fruto seja preservado e multiplicado. Guarda também as finanças desta família contra decisões precipitadas que geram arrependimento. Há momentos de desespero em que as pessoas tomam caminhos financeiros errados, que se envolvem em negócios duvidosos, que caem em promessas falsas de ganho fácil, que assinem contratos sem a devida atenção. Que tua presença, São Miguel, seja um freio nessas horas. Que haja discernimento antes de cada decisão financeira importante, que a prudência fale mais alto do que a pressa, e que esta família seja guardada de armadilhas financeiras que poderiam piorar uma situação já difícil. São Rafael Arcanjo, cura a relação emocional desta família com o dinheiro. Há feridas antigas nessa área que precisam ser tratadas. Há pessoas que cresceram em ambiente de escassez e que carregam até hoje um medo profundo e irracional de que nunca vai ser suficiente. Que esse medo paralisa iniciativas e sabota oportunidades. Há outras que aprenderam a usar o dinheiro de forma compulsiva, como forma de preencher vazios emocionais, gerando dívidas que têm raízes mais profundas do que a simples falta de controle. Alcança essas raízes com tua cura, São Rafael. Que a relação com o dinheiro seja saudável, equilibrada e livre de medos e compulsões. Que a provisão chegue a esta família de forma concreta e suficiente. Que as dívidas sejam enfrentadas e quitadas uma a uma. Que o trabalho seja valorizado e recompensado. Que novas oportunidades se apresentem e que esta família tenha sabedoria para aproveitá-las com responsabilidade e gratidão. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abre caminhos de provisão na minha vida. São Miguel Arcanjo, guerreiro que nunca recua diante de nenhuma batalha. Voltamos agora nosso clamor para ti com um pedido que toca uma das dimensões mais sensíveis da vida espiritual desta família. Há forças que atuam nas sombras, que não se anunciam, que não chegam de forma óbvia, que se disfarçam de situações comuns, de pensamentos normais, de coincidências sem importância. Mas que por trás de tudo isso há uma ação deliberada e intencional contra a paz, a fé e a estabilidade desta família. Para esse mal oculto, para essa guerra invisível que muitos sentem, mas poucos conseguem nomear, clamamos agora pela tua intercessão poderosa. Há pessoas nesta corrente que vivem com uma sensação persistente de que algo está errado, sem conseguir identificar o quê. Uma inquietação que não tem explicação lógica, um peso que não tem causa aparente, uma sequência de acontecimentos negativos que parece grande demais para ser coincidência. Há lares onde a tensão se instala sem motivo claro, onde os conflitos surgem do nada, onde as coisas dão errado repetidamente de formas que cansam e desanimam. São Miguel, tua espada enxerga o que os olhos humanos não conseguem ver. Age agora sobre tudo que se esconde por trás dessas situações. Repreende com tua autoridade todo espírito de perturbação que esteja atuando sobre esta família.
Que toda influência que semeia confusão na mente seja expulsa. Que todo espírito que alimenta conflitos seja afastado. Que toda presença que instala angústia sem causa definida seja ordenada a se retirar pela autoridade que Deus te conferiu. Que a atmosfera espiritual ao redor desta família seja completamente purificada e que o que ficou limpo permaneça limpo pela tua guarda constante. Quebra agora toda a maldição que tenha sido pronunciada contra esta família. Há palavras lançadas com intenção de prejudicar que têm peso espiritual real. Há pessoas que, movidas por inveja, por ressentimento ou por maldade declarada, pronunciaram sobre esta família, sobre este lar ou sobre membros específicos desta família, palavras que não vieram da luz. Que toda maldição seja desfeita pela tua espada, São Miguel. Que todo feitiço, toda obra feita nas trevas, toda intenção maligna direcionada contra esta família perca completamente seu efeito e seja transformada em bênção pela soberania de Deus. Protege também os sonhos e o descanso desta família. Há pessoas que não dormem bem há muito tempo, que são assaltadas por pesadelos frequentes, que acordam no meio da noite com sensações de medo ou de opressão que não conseguem explicar. Que tua presença, São Miguel, seja especialmente forte nas horas de descanso. Que teus anjos guardem o sono desta família. Que os pesadelos sejam interrompidos pela tua autoridade. Que cada membro desta família possa descansar de verdade, com o coração tranquilo e com a certeza de que está guardado pelo guerreiro que nunca dorme. São Rafael Arcanjo, cura as marcas que a opressão espiritual deixou nos corações desta família. Há um desgaste específico em quem enfrenta ataques espirituais por muito tempo. Um cansaço de batalha que vai além do cansaço físico. Uma sensação de estar sempre na defensiva. Uma dificuldade de confiar e de se abrir que foi sendo instalada pela experiência repetida de ser atacado. Toca essas marcas com tua presença restauradora. Que a desconfiança seja curada. Que o medo constante seja dissipado. Que a leveza retorne aos corações que foram pesados demais por tempo demais. Restaura também a fé que foi abalada por causa do sofrimento espiritual. Há pessoas que se distanciaram de Deus não por falta de desejo, mas por exaustão. Por não entender por que tantas coisas continuam acontecendo, mesmo diante de tanta oração e de tanto esforço. Que tua ternura, São Rafael, alcance esses corações com paciência e com cuidado. Que a fé seja reconstruída sobre bases mais sólidas do que antes. Que a experiência do sofrimento se transforme em profundidade espiritual e não em afastamento. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre esta família que a vitória pertence ao lado da luz. Que por maior que seja o ataque, por mais intensa que seja a batalha, o poder de Deus que age através dos arcanjos é sempre maior do que qualquer força contrária. Que esta família receba agora uma certeza interior de que está protegida, de que o mal oculto foi exposto e desarmado, de que a paz que parecia impossível está sendo restaurada pelo poder da intercessão celeste. Que o mal oculto não encontre mais espaço nesta família. Que a luz dos arcanjos ilumine cada sombra. Que a proteção seja completa, permanente e renovada a cada dia, pela fidelidade de São Miguel, que permanece de guarda sobre este lar. Escreva com fé nos comentários: São Miguel quebra toda a maldição sobre minha família. São Rafael Arcanjo, médico do corpo e da alma, retornamos a ti neste momento com um clamor que nasce do lugar mais íntimo do coração humano. Há uma ferida que poucos falam abertamente, mas que muitos carregam com um peso que consome as energias, que compromete a alegria e que transforma o convívio familiar em algo doloroso e difícil. Os relacionamentos feridos, os vínculos que foram construídos com amor e que ao longo do tempo foram sendo desgastados pela rotina, pelas decepções, pelas palavras erradas ditas nos momentos errados, pelos silêncios que foram crescendo até se tornarem distâncias que hoje parecem intransponíveis. Para esses vínculos feridos, para esses relacionamentos que precisam de cura urgente, clamamos agora com toda a fé que temos. Há casamentos nesta corrente que estão em crise profunda. Uniões que começaram com amor genuíno,
e que hoje mal conseguem manter uma conversa sem que o conflito apareça. Cônjuges que foram parceiros e que hoje são quase estranhos, que dividem o mesmo espaço sem compartilhar mais nada de essencial. Há desgastes acumulados ao longo de anos que formaram uma camada tão grossa entre duas pessoas que o amor que existe lá no fundo mal consegue se fazer sentir. Toca esses casamentos, São Rafael. Que tua presença restauradora alcance o que a boa vontade humana já não consegue mais alcançar sozinha. Que o amor que fundou essa união seja reencontrado debaixo de todas as camadas de mágoa e de cansaço. Intercede pelos cônjuges que estão no limite da desistência. Há pessoas que já tentaram de muitas formas, que já conversaram, que já buscaram ajuda, que já fizeram esforços que não foram correspondidos e que agora se perguntam se ainda faz sentido continuar lutando. Para essas pessoas, São Rafael derrama uma graça especial, que haja uma renovação de forças que não vem do esforço humano, mas da intercessão celeste, que algo mude de forma concreta no coração de ambos, que o casamento que parece estar chegando ao fim encontre um recomeço genuíno e surpreendente. Cura também as relações entre pais e filhos que foram marcadas por erros que deixaram cicatrizes. Há filhos que cresceram esperando um tipo de presença que nunca chegou, uma aprovação que nunca foi expressa, um abraço que ficou sempre para depois. Há pais que amaram profundamente, mas que não souberam como demonstrar esse amor, de forma que os filhos pudessem receber. Há uma distância dolorosa entre intenção e expressão que gerou feridas que ambos os lados carregam sem saber exatamente como resolver. Que tua intercessão, São Rafael, abra caminho para que o que nunca foi dito finalmente seja dito. Que o que nunca foi demonstrado finalmente seja demonstrado. Que o tempo que passou não seja mais desculpa para adiar a reconciliação que ambos os lados no fundo desejam. São Miguel Arcanjo, protege os relacionamentos desta família contra as forças que trabalham ativamente para separá-los. Há espíritos que se especializam em destruir vínculos, que amplificam mal-entendidos, que transformam pequenas diferenças em guerras declaradas, que usam as fraquezas e inseguranças de cada um como combustível para alimentar conflitos que não teriam força para se sustentar sozinhos. Repreende toda força que ataca os relacionamentos desta família. Que tua espada corte cada fio invisível que está sendo usado para criar distância, onde deveria haver proximidade, para gerar desconfiança, onde deveria haver segurança, para instalar frieza, onde deveria haver calor e acolhimento. Guarda especialmente os momentos de maior vulnerabilidade nos relacionamentos. Os momentos de cansaço extremo, quando as palavras saem sem filtro. Os momentos de pressão externa, quando a tensão acumulada explode no relacionamento mais próximo. Os momentos de dor individual, quando a pessoa machucada acaba machucando quem está ao lado. Que tua presença seja especialmente intensa nesses momentos, São Miguel. Que haja uma pausa antes da palavra errada. Que haja um freio antes da atitude que deixa marcas. Que a prudência seja mais forte do que o impulso. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre os relacionamentos desta família que a reconciliação é um caminho real e possível, que o amor pode ser reconstruído mesmo depois de grandes feridas, que a confiança pode ser restaurada mesmo depois de grandes traições, que os vínculos que parecem definitivamente destruídos podem ser recosturados com paciência, com humildade e com a graça de Deus que faz novas todas as coisas. Inspira o primeiro passo em direção à reconciliação, que alguém desta família tenha coragem de dar esse passo primeiro, sem esperar que o outro comece, sem calcular quem deve mais ao outro, mas movido simplesmente pelo amor que ainda existe e que precisa de uma chance para se manifestar. Que os relacionamentos desta família sejam restaurados, que os casamentos sejam renovados, que pais e filhos se reencontrem, que irmãos se reconciliem, que o amor vença onde o orgulho tentou ter a última palavra, e que esta família experimente a alegria de vínculos restaurados pela graça de Deus e pela intercessão dos santos arcanjos. Escreva com fé nos comentários: São Rafael, restaura os relacionamentos da minha família. São Miguel Arcanjo,
São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, chegamos ao fim desta oração com o coração transbordando de gratidão. Cada palavra pronunciada aqui foi ouvida. Cada necessidade apresentada foi acolhida. Cada lágrima derramada durante este tempo de oração foi vista pelo céu com atenção e com amor. Não há uma única situação que foi trazida até aqui e que tenha passado despercebida diante do trono de Deus. Tudo foi apresentado, tudo foi intercedido. Tudo está nas mãos dos 3 arcanjos que foram invocados com fé ao longo desta oração. Antes de encerrar, queremos fazer algo muito importante. Queremos consagrar esta família de forma definitiva à proteção dos santos arcanjos. Que esta consagração seja um divisor de águas. Que a partir deste momento, a história desta família seja marcada por um antes e um depois. Que tudo que foi pedido, tudo que foi intercedido, tudo que foi colocado sob a proteção celeste ao longo desta oração, permaneça guardado e amparado pela fidelidade dos 3 arcanjos do Senhor. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, recebe agora esta família como tua missão. Sela este lar com tua autoridade. Passa tua espada de luz por cada espaço desta casa, por cada relacionamento desta família, por cada área da vida que foi apresentada nesta oração. Que o teu selo seja reconhecido em todo o mundo espiritual como sinal de que esta família está sob guarda especial. Que nenhuma força das trevas ouse se aproximar de quem carrega a marca da tua proteção. Que os teus anjos sejam posicionados de forma permanente ao redor deste lar, atentos, firmes e prontos para agir a qualquer momento que esta família necessite. Permanece como sentinela constante sobre cada membro desta família. Sobre o pai que carrega o peso da responsabilidade de sustentar e proteger. Sobre a mãe que se entrega com amor e que muitas vezes não encontra forças humanas suficientes para tudo que a vida exige dela. Sobre os filhos que enfrentam um mundo repleto de armadilhas e que precisam de proteção que vai muito além do que os pais conseguem oferecer sozinhos. Sobre os idosos que merecem dias tranquilos e protegidos. Sobre cada um pelo nome. Sobre cada história. Sobre cada batalha que ainda está sendo travada. Que nenhum membro desta família fique descoberto. Que a proteção de São Miguel alcance a todos sem exceção. São Rafael Arcanjo, médico celeste, conclui tua obra restauradora sobre esta família. Que as curas que foram iniciadas ao longo desta oração continuem avançando nos dias que virão. Que as feridas do corpo que foram tocadas pela tua intercessão caminhem progressivamente para a recuperação completa. Que as feridas do coração que foram alcançadas pela tua luz continuem fechando camada por camada até que o que estava partido esteja inteiro. Que os relacionamentos que receberam tua intercessão continuem sendo trabalhados pela graça de Deus até que a reconciliação se manifeste de forma concreta e duradoura. Acompanha esta família nos dias difíceis que ainda virão, porque a vida não para de apresentar desafios e nenhuma família está isenta das dificuldades que fazem parte da existência humana. Mas que cada dificuldade seja enfrentada com a certeza de que São Rafael está presente. Que cada dor encontre alívio na tua intercessão. Que cada fraqueza seja sustentada pela tua força. Que cada membro desta família saiba que pode invocar teu nome em qualquer momento, em qualquer situação, com a certeza de que serás fiel. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas eternas de Deus, encerra esta oração anunciando sobre esta família um tempo diferente. Um tempo em que as sementes de fé plantadas ao longo desta oração começarão a brotar de formas visíveis e concretas. Um tempo em que as portas que estavam fechadas começarão a se abrir uma após a outra. Um tempo em que os milagres esperados com tanto sacrifício começarão a chegar de formas que esta família ainda não imagina, mas que vão surpreender e alegrar profundamente cada coração. Anuncia que Deus estava presente em cada momento desta oração, que cada palavra foi recebida com amor paternal por aquele que conhece cada membro desta família pelo nome, que sabe de cada necessidade antes mesmo que seja pronunciada,
que planeja para esta família coisas muito melhores do que qualquer pedido humano consegue alcançar. Que esta certeza desça do nível do conhecimento para o nível da experiência real. Que esta família sinta na própria vida, nos próprios acontecimentos do dia a dia, que tem sido guardada, conduzida e amada por Deus através da intercessão fiel dos seus arcanjos. São Miguel Arcanjo permanece defendendo esta família em cada combate. São Rafael Arcanjo continua curando e restaurando cada área fragilizada. São Gabriel Arcanjo, nunca cesses de anunciar esperança e de iluminar os caminhos. Que esta família permaneça para sempre sob a guarda poderosa dos santos arcanjos do Senhor. Que a paz seja o clima permanente deste lar. Que a fé seja o fundamento inabalável desta família. Que o amor de Deus seja experimentado de forma real, concreta e transformadora em cada novo dia que esta família tiver o privilégio de viver. Se esta oração tocou seu coração, curta, compartilhe com alguém que precise ouvir. Inscreva-se no canal Jornada da Fé e considere se tornar membro. Faça parte desta corrente que cresce a cada dia. Que Deus abençoe você e toda a sua família.